Olá pessoal, nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre um tempo verbal em inglês chamado Simple Present. Simple Present, tá? Então eu vou dividir essa videoaula em duas partes, tá bom? Que a gente tem bastante coisa para comentar. Bem, primeira coisa importante aqui que podemos salientar desse tempo verbal em inglês é que o Simple Present, ele é o tempo verbal equivalente ao presente do indicativo em português, que é o eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, né? Então eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. Então é esse tempo verbal, só que nós vamos ver na perspectiva do inglês, tá? Segunda observação que podemos fazer sobre esse tempo verbal em inglês é que o Simple Present ele descreve ações habituais, ou seja, ações que acontecem com alguma frequência, tá? Então, descreve algumas ações habituais nas quais é comum o emprego de advérbios ou locuções adverbiais que mostram para a gente essa frequência, tais como nós temos o advérbio always, always significa sempre. Temos também o advérbio sometimes, sometimes significa às vezes. Nós também temos, né, em inglês, o advérbio usually, usually significa usualmente, uma coisa que acontece com uma determinada frequência. Temos também o advérbio often, often, okay? Que significa normalmente, frequentemente. Tá? E temos o mais comum, que a gente mais vê, é o everyday, everyday, que significa todo dia, todos os dias. Tá? Vamos ver um exemplo. Quando eu digo, my brother always forgets my birthday. Não se preocupe se você não entende alguma dessas palavras. No momento, o mais importante é que você observe o uso do verbo, tá? Então, my brother always forgets my birthday. Meu irmão sempre esquece meu aniversário, né? O dia do meu aniversário. Então, o verbo aí é forgets, tá? Então, forgets. O verbo é to forget. To forget significa esquecer. Então, nós temos aí o verbo no simple present. Né? Então, meu irmão sempre esquece o meu aniversário. Tá bom? Então, nós vamos ver como é que funciona esse tempo verbal, né? Para mencionar coisas rotineiras, coisas que sempre acontecem ou acontecem com alguma determinada frequência em inglês. O Simple Present, ele indica fatos reais e fatos que são imutáveis, ou seja, que não dá para modificar. Então são situações reais, situações concretas que não dá para modificar. Tá? Exemplo, birds sing, dogs bark, children play, and time goes by. Nós temos aí 4 verbos no Simple Present. Quando eu digo birds sing, os pássaros cantam. Nós temos o verbo to sing, cantar. Quando eu digo dogs bark, eu estou dizendo que cães ladram, cães latem. Então, to bark é latir, ladrar. Tá? Children play. Então, nós temos aí crianças brincam. Né? Crianças jogam, então o verbo aí to play, né? E temos aí and time goes by, é que o tempo passa. Então nós temos os pássaros cantam, os cachorros latem ou ladram, as crianças brincam ou jogam e o tempo passa. Então nós temos 4 verbos aí e os 4 verbos estão no Simple Present, tá? Então, cantam, latem, brincam, passa, tá? Então, perceba que todas essas situações
São situações reais, situações no presente, situações que não dá para modificar. Muito bem. Aqui nós vamos agora observar como nós construímos a forma afirmativa, né, no Simple Present em inglês. Tá? Nós já vimos que os pronomes pessoais em inglês são chamados de subject pronouns, pronomes sujeitos, porque eles só podem aparecer como sujeitos em uma oração. Então aqui nós já podemos observar que temos 4 desses pronomes dos subject pronouns. Nós temos I, eu, you, você ou vocês, we, nós, e they. They é eles ou elas. Então eu posso colocar qualquer uma dessas 4 opções de pronomes, tá? Aqui para exemplificar, mais um verbo qualquer, que tem que estar no infinitivo sem o to. Então a gente já viu que o verbo no infinitivo em inglês, ele é identificado pelo uso do to. Então eu quero dizer, trabalhar, to work, cantar, to sing. Né? Então eu sempre uso o to para indicar que está no infinitivo. Mas aí na hora de usar o Simple Present, como é que eu conjugo o verbo no Simple Present? Em qualquer uma dessas pessoas, I, you, we ou they, eu vou colocar o verbo no infinitivo, só que eu tiro o to, ok? Então eu tiro essa partícula. Então, por exemplo, nós temos o verbo to dance. To dance significa dançar. Então, como é que eu posso construir aqui uma frase com o verbo dançar no Simple Present? Eu posso dizer, they dance well. They dance well. Eles ou elas dançam bem. Então, eu peguei o verbo to dance e apenas retirei essa partícula to e pronto, já está conjugado. Então, eles dançam bem. Então, qualquer uma dessas pessoas, I, you, we ou they, para conjugar no Simple Present, para eu dizer eu danço, você dança, vocês dançam, nós dançamos, eles dançam, elas dançam em inglês, é só eu tirar o to do infinitivo do verbo. Então, se eu quisesse dizer eu danço bem, eu poderia dizer I dance well. Você dança bem, you dance well. Vocês dançam bem, you dance well. Né? Porque o you singular e o plural não tem diferença. Então, nós dançamos bem, we dance well. Tá? Então, a conjugação ela é igual para todas essas pessoas. Tá bom? Então, aí no exemplo eu coloquei o they, eles ou elas. They dance well. Mas eu poderia só trocar o pronome, né, para tirar o they e colocar you, we, I, que a conjugação do verbo permanece dessa forma. Só o infinitivo sem a partícula to. Né? Muito tranquilo, né? Enquanto que no português nós temos uma conjugação diferente para cada pessoa, aqui nós estamos vendo que é uma mesma conjugação para essas pessoas todas, ok? Porém, o que é importante nós observarmos? Que em inglês, a terceira pessoa do singular é a única onde a conjugação vai ser diferente, tá? Então, qual é a terceira pessoa do singular? O ele, ela, né? Então, ele em inglês é he, ela em inglês é she, e nós temos o pronome neutro no inglês, que é o it, que é usado para objetos, e animais quando eu não sei ou eu não quero mencionar o sexo do animal, tá? Então, eu uso o it, tá? Então, na hora de traduzir para o português, nós podemos traduzir como ele ou ela. Esse it pode ser em português ele ou ela, porque em português nós damos gênero masculino e feminino para os objetos. Então, livro, em português é o livro, né? O livro é masculino. Mas quando eu digo cadeira, em português é feminino, a cadeira. Mas em inglês não tem essa diferença de gênero masculino e feminino entre os objetos. Então, a gente usa o it, tá? Então, sempre que for he, she ou it, nós vamos colocar o verbo no infinitivo na hora de conjugar o Simple Present, tá? Nós vamos colocar o verbo no infinitivo sem o to, até aí está igual com os pronomes de cima.
né? Só que a diferença é que nós vamos acrescentar a letra S ao verbo, ok? Então, exemplo, o verbo to dance, o mesmo verbo que nós usamos em cima, né? Como é que eu vou dizer, usando esse verbo to dance na terceira pessoa do singular? Eu quero dizer ela dança bem, eu vou dizer she dances well. She dances well. Você percebe que eu coloquei um S aí no final, né, do verbo. Eu coloquei o verbo no infinitivo, sem o to, mas eu acrescentei um S. Tá? Então a regra é, na terceira pessoa do singular, eu acrescento o S ao verbo, sem o to. Tá? O verbo no infinitivo sem to com S. Na terceira pessoa do singular, he, she, it. Não necessariamente deve ser o pronome. Eu posso retirar esse pronome e colocar um nome de pessoa. Eu poderia dizer Márcia dances well. Né? Márcia é um nome de pessoa. Mas é a terceira pessoa do singular. Então eu posso dizer Márcia dances well. Né? Então, Márcia dança bem. Então o verbo fica conjugado para a terceira pessoa do singular. Então, dessa forma, no infinitivo, sem to com o S. Tá? Então, terceira pessoa do singular sempre com o verbo no infinitivo sem to com S. E nas outras pessoas, no I, you, we, they, sempre verbo infinitivo sem to, sem o S. Ok? Então, a primeira grande regra, né, a regra fundamental que nós devemos compreender da conjugação dos verbos no Simple Present é que no Simple Present, quando o sujeito de uma oração afirmativa estiver na terceira pessoa do singular, he, she, it, acrescenta-se o S ao verbo. Tá? Só mais um exemplo para fixar. O verbo to work, trabalhar, to work. Eu posso dizer Martha works too much. Marta trabalha demais. Observe que eu tirei o to do verbo to work e acrescentei o S porque Marta é a terceira pessoa do singular. Eu poderia trocar esse nome Marta por ela. Né? Em inglês, she. She works too much. Ela trabalha demais. Né? Vamos para a segunda regra. Nos verbos terminados em consoante mais Y, nós vamos eliminar o Y e acrescentar IES ao final do verbo, sem o to. Exemplo, o verbo to worry, to worry, to worry. O verbo to worry significa se preocupar. Vamos aqui a um exemplo, olha só. David worries about me. David worries about me. David se preocupa comigo, né? Então, observe que o verbo é to worry e o verbo to worry termina com Y. Então, na hora de colocar na terceira pessoa do singular, porque David é terceira pessoa do singular, ele, né? Então, nós retiramos o Y no Simple Present e acrescentamos IES. Então, David worries. Então, David se preocupa. Eu poderia tirar o nome David e colocar o pronome he, que significa ele. He worries about me. Ok? Então, para justificar aí, para você entender por que David é terceira pessoa do singular. Terceira regra fundamental. Vamos lá. Nos verbos terminados em CH, SH, SS, X, Z e O, nós acrescentamos ES. Então, se a regra é acrescentar o S, quando o verbo terminar com essas, né, terminações aí, nós, antes de colocarmos o S, vamos colocar o E. Tá? Então, exemplo. O verbo to teach. To teach significa ensinar. Ensinar. Tá? Então, imagine a seguinte frase.
Anna teaches me. Anna teaches me. Ana me ensina. Né? Então, observe que eu coloquei o verbo to teach na frase, mas eu retirei o to, e antes de colocar o S, eu coloquei o ES, ok? Então, teaches. Por que eu fiz isso? Porque Anna é terceira pessoa do singular. Eu poderia muito bem tirar o nome Anna e acrescentar o pronome she, né? Que significa ela. She teaches me. Ela me ensina. Então, Anna é terceira pessoa do singular, porque poderia ser substituído pelo pronome she, que é terceira pessoa do singular. Ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Um verbo que termina com O. Então, olha só. Verbos terminados em CH, SH, SS, X, Z e O, a gente acrescenta o ES. Então, o verbo to do, que termina com O, to do significa fazer. Né? Então, segue a regra. No exemplo, Kevin faz, tá? A pronúncia é dessa forma, does his homework regularly. Então, o Kevin faz a atividade de casa dele, né? A tarefa de casa dele, com frequência, regularmente. Né? Então, observe que Kevin é a terceira pessoa do singular. Então, o verbo no simple present, o verbo to do, porque termina em O, eu vou retirar nenhuma letra aí, eu vou apenas acrescentar, né, o S, só que antes de acrescentar o S, eu vou colocar o E. ES, ok? Então aqui, para justificar, para comprovar que Kevin é a terceira pessoa do singular, aqui eu destaquei essa frase, essa mesma frase, só que tirando o nome próprio e colocando o pronome, o subject pronoun, he. He does his homework regularly. Ele faz a tarefa de casa dele regularmente. Né? Muito bem. Vamos ver agora mais uma regra. Pedem o verbo na terceira pessoa do singular os seguintes pronomes, né, que são chamados de pronomes indefinidos. O somebody, ok? Somebody, que é alguém. O nobody, ninguém, nobody. O everybody, tá? Todos. O nothing, nada. E o everything, que significa tudo. Então, somebody, nobody, everybody, nothing e o everything. São pronomes indefinidos e eles pedem os verbos no simple present, né, na terceira pessoa do singular. Tá? Então, exemplo, o verbo to go termina com O. A regra aí, então, é colocar ES, né? Então, eu quero dizer, todo mundo vai para a escola. Everybody goes to school. Everybody goes to school. Então, você percebe que o verbo to go aí foi acrescentado o ES, obedecendo a regra da terceira pessoa do singular. Ok? Mais um verbo aqui, o verbo to worry. O verbo to worry nós já vimos, que obedecendo a regra, como ele termina com Y, nós tiramos o Y e acrescentamos IES. Então, eu quero dizer, ninguém se preocupa com você. Aí eu digo, nobody worries about you. Nobody worries about you. Ok? Nobody worries about you. O verbo aí na terceira pessoa do singular. Vamos para mais uma regra. O verbo have, né, que significa ter, possuir, tem uma conjugação especial nas terceiras pessoas do singular. Né? Então, ou seja, ele é um verbo que foge à regra. Ele tem uma conjugação própria na terceira pessoa do singular. Tá? Então, vamos a um exemplo aqui. Nós temos aqui, Stanley has a good job. Stanley has a good job. O Stanley tem um bom emprego. Né? Então, o verbo ter aí, o verbo to have, observe como ele é conjugado na terceira pessoa do singular. H-A-S. A pronúncia é has. Has. Okay? Tanto para o he, she ou it,
a conjugação do verbo to have no simple present será desta forma: H-A-S, ok? Bem, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Vejo vocês na próxima videoaula de Simple Present, parte 2, tá? Onde nós vamos ver como construímos a forma negativa e a forma interrogativa no Simple Present, ok? Vejo vocês. Até lá!